Massa unitária. Segundo a NBR 7810, a massa unitária é a massa da unidade de volume aparente do agregado, isto é, incluindo na medida deste volume os vazios entre os grãos. A importância de se conhecer a massa unitária aparente vem da necessidade da dosagem de concretos, de transformar um traço em massa para o volume e vice-versa, ou também para os cálculos de consumo de materiais a serem empregados no concreto. O termo massa unitária é assim relativo ao volume ocupado por ambos os agregados e vazios. Equipamentos utilizados para a determinação da massa unitária: balança com sensibilidade de 0,1 gramas, espátula, pá, estufa e recipiente paralelepípedico com volume de 15 litros para medição do volume. Procedimentos: secar a amostra em estufa a 110 graus Celsius até a constância de peso, determinar o volume do recipiente a ser utilizado, separar a amostra a ser utilizada com um volume no mínimo 2 vezes o correspondente à capacidade do recipiente a ser usado, pesar o recipiente utilizado para medir a sua massa, encher o recipiente com a amostra de forma a evitar a compactação do material. Para tanto, deve-se soltar a amostra de uma altura de 10 a 15 cm, pesar o conjunto recipiente mais amostra e repetir o processo para outra amostra do mesmo material. Resultados: a massa unitária do agregado miúdo é calculada através da expressão massa unitária do agregado miúdo é igual à massa do recipiente mais a amostra menos a massa do recipiente sobre o volume do recipiente. Massa específica. A massa específica é definida como massa do material por unidade de volume, excluindo os poros internos e partículas. Para muitas rochas comumente utilizadas, a massa específica varia entre 2.600 a 2.700 kg. Equipamentos utilizados na determinação da massa específica: balança com sensibilidade de 0,1 gramas, frasco Chapman, espátula, funil, pipeta, pá, estufa e cápsula de porcelana. Procedimentos: secar a amostra em uma estufa a 110 graus Celsius até a constância de peso, pesar 500 gramas de agregado miúdo, colocar água no frasco Chapman até a marca de 200 cm3, introduzir cuidadosamente as 500 gramas de agregado no frasco com o auxílio de um funil, agitar o frasco cuidadosamente com movimentos circulares para a eliminação das bolhas de ar, fazer a leitura final do nível da água que representa o volume de água deslocado pelo agregado e repetir o procedimento. Resultados: a massa específica do agregado miúdo é calculada através da expressão massa específica do agregado miúdo igual a 500 gramas sobre a leitura final do frasco menos 200 gramas. Inchamento. Inchamento de agregado miúdo. O inchamento de agregado miúdo é o fenômeno de variação do volume aparente provocado pela absorção de água livre pelos grãos e que incide sobre a massa unitária. A areia na obra apresenta-se normalmente úmida e o teor de umidade varia normalmente de 4 a 6%. Ensaios mostram que a água livre aderente aos grãos provoca um afastamento entre eles. Deste afastamento resulta o inchamento. O inchamento depende da composição granulométrica e do grau de umidade. É maior para areias mais finas. O inchamento aumenta com o acréscimo de umidade até o teor de 4 a 6%, sendo que nesta faixa se dá um inchamento máximo após estes teores e inchamento decrescente. Coeficiente médio do inchamento é a medida dos coeficientes de inchamento nos pontos de umidade crítica e máxima observada. Umidade crítica é o teor de umidade acima do qual o inchamento permanece praticamente constante. Em linhas gerais, a tensão superficial e película de água aumenta a bolha dos grãos de areia e se separa. Curva de inchamento. Os agregados miúdos têm grande capacidade de retenção de água. Portanto, na preparação de concretos, o inchamento é fundamental para a determinação do traço em volume.
O inchamento varia com a umidade e, conhecendo-se a curva de inchamento, basta que se determine a umidade para que se obtenha essa característica. Depois de certa umidade, a água toma os esforços e os grãos descem por adensamento. Ensaio de inchamento. É necessário secar a amostra em estufa até constância de massa, resfriá-la sobre a lona e homogeneizar, determinar sua massa unitária conforme NBR 7251, adicionar água sucessivamente para unidades de 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 7%, 9% e 12%, e para cada adição de água, homogeneizar a amostra, determinar sua massa unitária úmida, coletar material em cápsulas para determinação do teor de umidade em estufa. Resultado: para cada massa unitária determinada, calcular o teor de umidade do agregado. Para cada teor de umidade, calcular o coeficiente de inchamento, onde o teor de umidade do agregado em porcentagem é igual à massa inicial da cápsula com areia úmida menos a massa da cápsula com areia após a secagem sobre a massa da cápsula com areia após a secagem menos a massa da cápsula vazia.